Olá, o TV em Revista chega com um dos assuntos da semana. A Câmara dos Deputados aprovou na última terça-feira o projeto de lei que autoriza temporariamente que laboratórios de vacinas de uso veterinário possam começar a produzir imunizantes contra a Covid-19. O objetivo é aumentar a oferta de doses de vacina e acelerar a imunização da população. Oriundo do Senado, a matéria retorna para análise dos senadores em virtude das mudanças aprovadas pelos deputados. Um artigo foi acrescentado para determinar que as instalações tenham um processo de gerenciamento de risco para evitar contaminação cruzada. Pelo texto original, os laboratórios vão poder produzir ainda o insumo farmacêutico ativo, o IFA, e terão de cumprir exigências de biossegurança e normas sanitárias. A matéria determina também que a Anvisa coloque a prioridade na análise dos pedidos de autorização para essas empresas fabricarem o IFA e as vacinas contra a Covid-19. As incertezas e os aprendizados com a pandemia. O tema fez parte da edição do ciclo ILP-FAPESP de Ciência e Inovação, que reuniu no início de junho pesquisadores de 4 áreas distintas. Eles apresentaram a contribuição de cada uma delas para a compreensão da doença e dos impactos em seus campos de estudo. O Jornal da Rede Alesp ouviu um dos grandes pesquisadores, o professor titular do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da USP, Paulo Saldiva. Veja, quando surge uma doença nova, você é obrigado a começar do começo. Quer dizer, eu, por exemplo, sou um patologista, nós fizemos as autópsias dos pacientes com Covid-19 desde março do ano passado, procurando entender como o vírus se comportava, para onde ele ia, quais eram os órgãos de choque. E até que a USP fez bonito, porque a USP hoje é a universidade do mundo que mais contribuiu para estudar um pouco sobre a patogenia do vírus usando métodos de coleta de tecido. O que a gente imaginava no início que seria parecido com a influenza, que a gente também acompanhou na pandemia de 2009, mas não, era uma doença diferente. E a ciência, então, se viu frente a um desafio local, que é produzir não só meios de entendimento, como ventilar esses pacientes, como fazer com que a ventilação não comprometesse ainda mais o pulmão, a necessidade de vacinas, a necessidade de suprir equipamentos de segurança, de desenvolver ventiladores de baixo custo e de capacitar as equipes que foram chamadas à UTI, às vezes sem treinamento, porque houve um aumento da demanda. E isso teria que ser feito pela ciência local, né? E eu acho que a resposta, né, da ciência, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, foi muito rápida. Por exemplo, as vacinas, que normalmente demoravam 10 anos entre você isolar, até um pouquinho mais, algumas demoraram quase 80 anos entre você isolar o agente e colocar no braço de alguém, injetar em alguém, elas foram conseguidas nessa pandemia em 16 semanas, com um avanço extraordinário da doença. O que a gente aprendeu? Que a gente não sabia nada, muito pouco, sobre os coronavírus, e após um ano a gente ainda tem dúvidas em relação a quanto tempo vai permanecer a imunidade, nós vamos ter que tomar vacina possivelmente o ano que vem, mas vai ser contra ou uma variante ou todas as variantes que estão circulando à semelhança da gripe. Nós vamos conseguir manter uma estrutura de vigilância de forma a detectar o surgimento dessas novas variantes e tentar e conseguir controlá-las. Nós vamos ter vacina para o mundo inteiro, porque as vacinas hoje são destinadas a quem mais pode pagar por elas e não para quem realmente precisa. E isso mostrou num vírus que se transmite por pessoas, pelo contato direto das pessoas, que talvez seja insuficiente. Se surgir uma variante num país distante, ele rapidamente, como aconteceu com as variantes indianas, que 4 semanas depois saiu da Índia e já estava em mais de 60 países. Então, nós vamos ter que modificar coisas que estão além da ciência e que são mais imprevisíveis também. A gestão, a produção de insumos. E eu tenho convicção que face a demanda futura para beta-coronavírus, nós vamos ter que adquirir a capacidade instalada de produzir as novas vacinas, assim como nós estamos fazendo com dengue, que vai ser talvez a melhor vacina do mundo, sairá aqui do Butantan,
e vou ter que fazer isso também para as vacinas de Covid-19, adaptando-as à realidade brasileira. Então, e finalmente, não queria me alongar nessa parte, teremos também o desafio de lidar com aspectos culturais, como a resistência natural à vacina, que já existia antes dessa pandemia, mas hoje, nunca, como nunca, a desinformação correndo nas redes faz com que exista uma reação vacinal, uma reação, digamos, suspeitando que a vacina pode ser, um fator de risco e não de proteção, o que é um fato absolutamente irreal. Professor, tentando destrinchar um pouco essa fala inicial do senhor, né? O senhor falou o quanto se tem aprendido desde o início da pandemia com o vírus, né? O senhor falou, na área do senhor, vocês fizeram as autópsias das pessoas que acabaram falecendo pela Covid-19. Também para a comunidade médica, foi algo inicial, vocês imaginaram uma situação e depois, analisando essas questões, né, o senhor analisando essas autópsias desses corpos, entendendo como esse vírus foi se difundindo na população, tivemos muitas diferenças também para a comunidade médica, tivemos muitos pontos de interrogação? Sem dúvida, porque, por exemplo, a influenza, né, que a gente toma vacina todo ano, o vírus reconhece receptores, ou seja, ele tem a chave para abrir a fechadura de células do sistema respiratório. Então, é uma doença que pode ter manifestações sistêmicas, mas não pela presença do vírus, mas pela reação inflamatória que nós montamos contra ele. Ou das infecções bacterianas secundárias que a gente contrai por estarmos fragilizados pela influenza, mas é uma doença localizada. A primeira informação descoberta que a gente fez foi que o vírus era muito mais agressivo do ponto de vista de lesão do pulmão do que a influenza, ele é muito mais agressivo. Ele também provocava um fenômeno trombótico importante, muito maior, cerca de 8 vezes maior do que os casos de influenza, tanto no pulmão como em via sistêmica. E isso foi uma das contribuições do grupo aqui da Universidade de São Paulo. E depois que o vírus ia para todos os órgãos, a gente identificou no cérebro, em gônadas, fígado, rins, pâncreas, intestino, coração. E isso mostra que o vírus está lá provocando uma inflamação muito mais grave do que os casos de influenza. Mas ainda a gente ajudou a entender as mortes de criança. Ou seja, a resposta inflamatória, tem pessoas que morrem porque o vírus, o principal cenário ocorre no pulmão, mas em crianças, a resposta inflamatória montada contra o vírus, ela pode se manifestar, além das lesões pulmonares, por alterações cerebrais, cardíacas e intestinais. Só um minutinho, professor, a gente já volta. Você que acompanhava a reunião conjunta da CCJR e a CFOP pela televisão, passa agora a acompanhar com a gente, ao vivo, o Jornal da Rede Alesp. Eu converso nesse momento com Paulo Saldiva, professor titular do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da USP. E a gente está conversando aqui sobre aprendizados e incertezas da pandemia da Covid-19. Professor, pode continuar, por favor. Bom, então, essa resposta em crianças, ela não era convencional. Isso foi entendido e muda-se o tratamento dessas crianças, porque você tem que associar medidas anti-inflamatórias importantes. E, finalmente, a gente ainda tem que saber estudar o comportamento das novas variantes, se eles vão ser mais ou menos agressivos, se eles mudam os locais de afecção, e principalmente também acompanhar digamos, o caso das reinfecções que existem após, mesmo o indivíduo tendo contraído a doença e, eventualmente, às vezes, mesmo sendo vacinado. Felizmente, a vacina produz muita proteção, mas ela pode, em casos raros, provocar situações graves de adoecimento e, eventualmente, morte, numa fração muito pequena. Então, ou seja, a gente nunca parou de aprender e vamos continuar aprendendo. Isso mostra que o vigor do sistema de pesquisa ele tem que ser empregado, né, frente a uma emergência como essa e prover soluções que sejam adequadas para a nossa
cultural, econômica, por exemplo. Nós temos uma população que raramente poderá ficar em isolamento social por tempo muito longo, a não ser que tenha um apoio financeiro para tal. E eu posso garantir que a generosidade das famílias que permite esse estudo, porque a gente faz sem abrir o corpo, nós não tivemos até que desenvolver uma nova forma de fazer a autópsia, fazendo como se fossem biópsias dos órgãos guiados por imagem. E era como se eles estivessem doando conhecimento, não fazendo uma doação de órgão. Essas pessoas fazem parte daquelas criaturas, das pessoas invisíveis que mantiveram a nossa sociedade funcionando. Elas dirigiam aplicativos, dirigiam ônibus, trabalhavam no comércio, varriam as ruas, trabalhavam em creches. São mortes, são crônicas, digamos, anônimas, de uma doença que está impondo uma grande dose de sofrimento para a nossa população. Um estudo realizado pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa, vinculado ao Hospital Albert Einstein, revelou que a administração do medicamento tofacitinib reduz em 37% o risco de morte em pacientes hospitalizados em decorrência da Covid-19. A pesquisa, que foi realizada pelo Einstein em parceria com a Pfizer Farmacêutica, que produz o tofacitinib, foi feita em um grupo de 289 pacientes adultos internados em 15 centros de tratamento espalhados pelo Brasil. O estudo também monitorou os participantes pelo período de 28 dias e administrou o tofacitinib por via oral. A pesquisa aconteceu no Brasil em parceria com a Academic Research Organization do Einstein com a Pfizer Global. Policial penal, anteriormente denominado agente ou inspetor prisional, é um oficial responsável por manter a ordem e a disciplina no interior das unidades prisionais e assim como no âmbito externo. Uma categoria de grande importância para a manutenção da ordem. Por isso, um ato solene realizado virtualmente destacou a proposta de criação do cargo de polícia penal no estado de São Paulo. Agentes penitenciários reivindicam a criação do cargo de polícia penal no estado de São Paulo. De acordo com a emenda à Constituição Federal 104 de 2019, os agentes de segurança de escolta e vigilância penitenciária passam a fazer parte da instituição policial, o que lhes assegura o direito à aposentadoria especial, por exemplo. Além disso, determina que o quadro de servidores das polícias penais será feito exclusivamente por meio de concurso público. O pedido dos profissionais agora é que essas medidas sejam incluídas na Constituição Paulista, como explica o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. Todos acompanharam aqui a grande mobilização feita em nível nacional que resultou na aprovação de uma PEC federal que já foi promulgada, inclusive, no dia 4 de dezembro de 2019. Eu me refiro aqui à Emenda Constitucional 104, essa emenda federal que regulamenta, que abre as portas para a regulamentação da Polícia Penal em todo o território nacional. A partir disso, vários estados se mobilizaram, estão se mobilizando para fazer a regulamentação estadual, porque o principal já foi feito, né, que foi a PEC federal, ela já foi aprovada, mas graças à mobilização de vocês, o estado de São Paulo esteve presente nessa luta com as suas entidades representativas, né, sobretudo com as entidades ligadas ao Fórum Penitenciário Permanente. Vocês tiveram um papel fundamental na aprovação da emenda constitucional número agora 104, porque ela já foi promulgada. Agora, nossa tarefa é regulamentar em nível estadual. A audiência pública virtual que debateu o tema foi coordenada pelo presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários, Fábio Jabá. Ele conta como a categoria tem se mobilizado para implantar as mudanças na Constituição Estadual. Ou Cifuspesp, ou Sindicop, ou Sindasp, nós tínhamos uma palavra no GT que sempre conversávamos ali com o presidente do GT, que é o Catirce, o Coronel Severo, que esperaríamos até dezembro ainda para o governo mandar, pela Casa Civil, mandar a PEC para a Lesp. E não foi feito. Iniciou-se 2021, conversamos com o Gianazzi e nós sabíamos sim, como o Gianazzi bem pontuou, que a partir do momento que nós colocássemos
a PEC 1, que foi feita do Gianazzi, que era a cópia da PEC que nós fizemos no GT, junto com o governo, junto com a SAP, que o governo iria se mexer. E não deu outra. Né? Aconteceu isso, nós temos vídeo gravado sobre isso, e foi proposta a PEC 04 pelo Olim. Também atuantes no setor prisional, os psicólogos prestaram apoio aos agentes penitenciários. Fernanda Magano, presidente do Sindicato dos Psicólogos do Estado de São Paulo, ressaltou que é preciso uma legislação para regulamentar todas as profissões que atendem o sistema carcerário. Que é uma lei orgânica para regulamentar a política do sistema prisional, baseado naquilo que está estabelecido na Constituição Federal e aquilo que vamos construir na Constituição Estadual, para fazer um instrumento bem construído, qualificado, com um conjunto de normas para regulamentar as práticas no sistema prisional, para podermos também inserir aí todos os trabalhadores das áreas meio com uma relação que garanta um PCCS, um plano de cargos, carreiras e salários justo, digno, de fato uma nomenclatura que tire nós, por exemplo, profissionais da saúde, do limbo, que estamos no sistema prisional, mas somos regulamentados pela lei da saúde e não recebemos benefícios que são da saúde, e na hora que questionamos o sistema prisional sobre a nossa condição de trabalho, sobre as nossas melhorias, sobre planos de carreira, eles alegam que não é responsabilidade deles por estarmos na lei da saúde. Então, de fato, a lei orgânica pode ser e é o caminho para alternarmos esse estado de coisas e valorizarmos trabalhadores e trabalhadoras que estão há anos dedicando suas vidas no sistema prisional e sem reconhecimento. Por fim, o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, voltou a se pronunciar no evento para citar outras demandas dos profissionais de segurança. E tem as outras lutas de vocês, que nós estamos acompanhando e apoiando também, a luta pela melhoria salarial, pela melhoria das condições de trabalho, a chamada dos aprovados nos concursos de SAP. Gente, é um absurdo eles não chamarem, né? Há um déficit de mais de 13 mil servidores, isso acaba prejudicando o trabalho de vocês, a saúde física e mental de vocês. Tem muita gente de licença, eu vou muito no IANSP, e lá eu encontro muitos servidores do sistema prisional tirando licença médica, né, por estão afastados, porque estão estressados, com depressão, com síndrome do pânico. O sistema prisional, ele causa um estresse e ele afeta a saúde mental dos servidores. O projeto de lei em tramitação aqui na Casa suspende o cumprimento de mandados de reintegração de posse, despejos e remoções judiciais ou extrajudiciais em todas as cidades paulistas durante a pandemia. O Jornal da Rede Alesp recebeu o deputado Maurici, do Partido dos Trabalhadores, um dos autores do projeto 146 de 2020. O parlamentar explicou o que pretende com a nova lei. Nesse primeiro trimestre, só em São Paulo, segundo dados do Tribunal de Justiça, 354 famílias foram removidas e 8.463 estão ameaçadas de remoção. Então, o impacto primeiro é esse, é evitar que quase 9 mil famílias sejam colocadas na rua no próximo período. Interessante, deputado. Uma proposta semelhante já foi aprovada recentemente também na Câmara dos Deputados em Brasília. Nesse momento, é preciso pensar mais nessa população carente? Qual que é a tua análise em relação a isso? Você acha que é o caminho aí para a gente tentar apaziguar os efeitos sociais que a pandemia traz, além, né, do efeito de saúde que é gravíssimo? Então, veja você. Primeiro, eu acho que é bom dar uma situada no que tem acontecido. O número de ações com pedido de despejo só no estado de São Paulo aumentou em 80% durante a pandemia. No Brasil, foram removidas mais de 9 mil famílias entre março de 2020 e fevereiro de 2019. Só na capital, hoje, estima-se que mais de 30 mil moradores de rua existem. E o que é pior, o perfil dessa população de rua mudou. Antes eram geralmente homens, solteiros, agora não. Agora são famílias inteiras, homens, mulheres e crianças. Então, a Assembleia Legislativa
foi uma das últimas instituições, não vamos dizer que seja uma das últimas, mas ela se demorou a tomar essa atitude. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro já proibiu os despejos. O Conselho Nacional de Justiça já recomendou. O Conselho Nacional de Saúde já recomendou e o próprio STF tem uma decisão do ministro Barroso nessa direção. Só agora a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo tomou essa atitude. Só agora ela resolveu fazer jus à sua condição de representante do povo paulista. Agora, de verdade, Guga, tudo isso está acontecendo, essa medida dos despejos é uma medida paliativa, importante, mas paliativa. Porque o que está acontecendo são os efeitos da pandemia no emprego, as pessoas estão perdendo o emprego, a atividade econômica refluiu muito, as pessoas perderam o emprego e estão na rua, e não há auxílio emergencial. Não há auxílio emergencial para aquela pessoa que vive do aluguel do seu único imóvel, e isso a movimenta para despejar a família que está lá, e não há auxílio emergencial para aquela família que, por falta de recursos, para de pagar o aluguel. Então, a rigor, se o governo federal, o presidente Bolsonaro, se o governo estadual, o governador Dória, tivessem tomado uma atitude de promover um auxílio emergencial para as populações atingidas pela pandemia, nós não estaríamos nessa situação. É verdade que a economia tem reagido um pouco, os números mostram isso, mas isso não tem refletido no salário e no nível de emprego das pessoas. Pelo contrário, tem aumentado a desigualdade econômica e social da população brasileira. Então, nesse conjunto de situações, é fundamental que você impeça que um novo contingente de famílias seja lançado nas ruas. Agora, deputado, esse PL, né, ele suspende aí a reintegração de posse, que tem sido até um ambiente traumático em muitos casos. Tivemos um caso recente em São Caetano do Sul, onde 100 famílias aí, né, foram alvo de uma reintegração de posse, gera conflito. Eu gostaria também que o senhor comentasse em relação a essa questão da reintegração de posse. É muito sofrível, né, para a população esse contexto, né? Então, é de novo colocar em situação muito difícil quem já tem uma vulnerabilidade estrutural na sociedade. Porque a reintegração de posse é isso, correto? Agora, muita gente confunde isso com uma questão de ataque à propriedade privada. Não é isso. Não é uma questão ideológica que está colocada, é uma questão de humanitária, de humanitarismo, de ver o sofrimento das pessoas. Então, é acelerar a vacinação das pessoas para que a pandemia seja debelada, é criar um auxílio emergencial para que as pessoas possam sobreviver e assim que a vida voltar ao normal, então vamos rediscutir as relações de propriedade privada, de ocupação, etc. Ninguém está defendendo uma questão ideologizada nesse momento, é uma questão humanitária. E é isso que moveu, que deu sensibilidade à deputada Alessi Brandão, que junto comigo e com o deputado Dr. Jorge, somos autores desse projeto que finalmente foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado e que agora aguarda a sanção do governador. Agora, deputado, é interessante, né? Eu acabava de ler a notícia quando o senhor chegou ao estúdio, antecipação aí da vacinação, e o senhor acabou de citar, né, que é uma das formas aí de reativar a economia. Qual que é o impacto que o senhor vê dessa antecipação? Como é que o senhor está enxergando esse cenário, deputado? Eu sei que o dia de Santo Antônio é que foi ontem, mas eu estou com São Tomé na minha cabeça. Eu quero ver isso, porque o problema é, vai ter vacina, vai ter oferta de vacina? A Anvisa e o Conselho de Ética vai aprovar a Butanvac até lá? Nós vamos conseguir ter acesso a um número maior de vacinas no exterior? Então, é lógico que se ela for antecipada, é fundamental para a nossa população, que precisa hoje, como nós já dissemos, de vacina no braço, comida na mesa e casa para morar. Então, essa antecipação é fundamental, mas eu ainda estou cético em relação a isso, Guga. Muito cético. Até porque não depende só do governo do Estado, depende do contexto do Ministério, né, fornecer essas doses, né, deputado? Exatamente. É muita gente para controlar nessa história aí. Gente que nós sabemos, pelo comportamento no último ano, que não está muito preocupada com vacinação, que acha que há outras maneiras de resolver a questão, cada vez mais demonstrado de que não há. Isolamento social, máscara no rosto, vacina no braço. Agora, deputado, como é que o senhor vê, né, esse comportamento, o aumento, né, da curva de casos, o aumento das mortes? O senhor vê uma terceira onda
no estado de São Paulo. Você acha que as pessoas deram uma relaxada nos cuidados e por isso que aumentam esses casos? Como é que o senhor analisa essa questão? As pessoas deram uma relaxada, Guga, e não falta um exemplo para que elas relaxem, correto? Nesse final de semana nós tivemos um grande encontro, não tão grande assim, de motociclistas promovido por uma autoridade nacional. Então isso é nocivo para a sociedade e só joga água no moinho da pandemia. O número de internações tem crescido, inclusive no estado de São Paulo. O número de contaminações tem crescido. Nosso alento agora é que o número de vacinações aumente, como você acabou de colocar. E aí nós vamos ter uma situação de equilíbrio e talvez possamos evitar essa terceira via. E, de novo, é fundamental a Butanvac estar no mercado, porque o que dizem os estudos, o que afirma o Butantan, é que além de combater a contaminação ou de prevenir a contaminação pelo coronavírus, ela também lida com as variantes já conhecidas e até com a gripe. Então isso é um golaço que o Butantan vai fazer, que o Estado de São Paulo vai fazer, que a sociedade paulista vai fazer, contribuindo para a sua própria sanidade, mas também para todo o Brasil. Agora, deputado, o senhor fazendo uma análise das questões sociais, econômicas, o ano de 2021 foi um ano meio que perdido nessa história da pandemia. No contraponto disso, a Assembleia Legislativa tem trabalhado, aprovado projetos importantes como esse que o senhor aprovou. Como é que você vê essa análise e os parlamentos, principalmente a gente falando aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo, tem feito a diferença, discutindo as questões que são necessárias para a população, Guga, está sendo um ano muito triste. Eu espero que a gente aprenda lições com isso. Que lições? Por exemplo, a questão da necessidade de fortalecer o Sistema Único de Saúde, porque é o que tem nos segurado. Segunda lição, a importância de se ter agilidade no atendimento emergencial às famílias. Estou falando do auxílio emergencial, mas eu quero falar de uma outra coisa também, Guga, que é assim, população de rua está mudando de perfil. Nós precisamos adequar as nossas políticas públicas a isso, porque em geral os centros de acolhida, por exemplo, são centros destinados à população masculina, uma série de beliches, em alguns casos em até galpões. Como é que se acolhe famílias nesse mesmo modelo? E principalmente famílias que têm alguma autonomia, têm tido alguma autonomia. Perda de autonomia é uma coisa recente, é um fenômeno recente. E um outro detalhe importante, os animais de estimação cujo abandono também tem aumentado. E a política pública de acolhimento tem que contemplar essa situação, porque hoje em dia quase 50% das famílias têm um animal de estimação pelo menos. Ou seja, nós temos que falar hoje em família multiespécie. O atendimento emergencial, a acolhida, tem que contemplar os animais que as famílias têm também. Agora, o senhor acha que esse contexto que o senhor acaba de explicar, a não adequação dos alojamentos para receber famílias acabam incentivando que elas continuem na rua exatamente para estar do lado dos familiares, do próprio animal de estimação? Você acha que essa falta de estrutura contribui também? Eu não diria que incentiva, mas obriga, contribui, na porque verdade, não tem como acolher, então as pessoas vão fazer o quê? De um lado, a pressão para deixar os imóveis, as reintegrações de posse, os despejos. De outro lado, a falta de condição de acolhida. E, por fim, a falta de recursos. Como é que essas pessoas vão viver? E aí aumenta a aglomeração, aumenta a contaminação, dá asas ao vírus para a pandemia tornar-se ainda mais agressiva. Agora, deputado, então voltando ao projeto, ele vai para a sanção do governador João Dória. Eu gostaria de saber qual o recado que esse projeto, que a Assembleia Legislativa aprovou, dá para o resto do Brasil. O senhor citou bem a necessidade de um auxílio emergencial. E aí eu lhe digo, qual que é a importância da iniciativa de projetos aí preocupados com a questão social? É fundamental, Guga, que a gente esteja preocupado com isso. Afinal de contas, nós estamos aqui representando uma população enorme que, de um modo geral, dadas as desigualdades que existem no Brasil e no estado de São Paulo, é uma população com um grande contingente de pessoas vulneráveis, em estado de vulnerabilidade. O principal recado eu queria dar para o governador João Dória, que ele demonstre, ao sancionar esse projeto, a mesma sensibilidade que demonstrou quando se preocupou com a produção de vacinas. E não seja insensível, como demonstrou ser, quando rejeitou a criação de um auxílio emergencial para essa população,
mesmo num estado que teve um superávit orçamentário de quase 8 bilhões de reais. A USP é a 121ª melhor universidade do mundo, de acordo com o QS World University Ranking, divulgado pela consultoria britânica especializada em ensino superior. O Brasil é o país latino-americano com mais instituições classificadas no ranking, 27 ao todo. Depois da USP, a melhor posicionada foi a Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, na posição 219. No topo da lista está o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que lidera o ranking pelo 10º ano consecutivo, seguido da Universidade de Oxford. E nós vamos a um rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho. São Paulo lidera o ranking da unidade federativa com o melhor ambiente de negócios do país, de acordo com dados da primeira edição do Doing Business Subnational do Brasil, realizado pelo Banco Mundial, divulgado na última terça-feira. Segundo o estudo, as regiões Sudeste e Sul tiveram os melhores desempenhos nacionais, mas em todas as áreas, apesar de alguns avanços, os processos burocráticos ainda colocam o Brasil em situação desconfortável em relação à concorrência. O país está abaixo das médias das economias da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico da América Latina e do BRICS, grupo de países emergentes composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Segundo o estudo, os principais motivos são o alto número de procedimentos e a falta de coordenação que consomem tempo produtivo das pequenas e médias empresas. Esta semana, o presidente do Legislativo Paulista, deputado Carlão Pinhatari, do PSDB, recebeu a visita da ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves. A ministra Damares foi convidada pela deputada Valéria Bolsonaro para conhecer o Parlamento Paulista e falar sobre a Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Doenças Raras. A reportagem é de Guga Mendonça. A convite da deputada Valéria Bolsonaro, a ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, visitou o Parlamento Paulista na tarde desta segunda-feira. A ministra veio aqui hoje para juntas nós conversarmos com esses vereadores e dentro das câmaras municipais nós colocarmos palestras, parte jurídica, toda a parte de conhecimento, capacitação, levar para as famílias o conhecimento dos direitos que elas possuem, levar para as famílias esse amparo e trazer luz para essas pessoas que ficaram tanto tempo à margem da sociedade. Recebida pela parlamentar, a ministra visitou o presidente da casa, o deputado Carlão Pinhatari, do PSDB. Assinou o livro de ouro e recebeu do presidente como lembrança a miniatura do Monumento às Bandeiras. A pauta idoso tem que estar presente todo dia, na tribuna, em audiências públicas, em fóruns de debate, na atualização da legislação estadual, no apoio aos prefeitos nos municípios. Então, a gente veio conversar com o presidente e eu ouvi um sonoro sim, mas não só com relação à pessoa, ao idoso, mas falamos também sobre a proteção da criança e fizemos outros desafios para o presidente. Eu acho que logo, logo, quem sabe, ele anuncia, mas a gente ter a pauta da criança e do idoso como prioridade. A ministra comentou a importância da iniciativa da deputada Valéria Bolsonaro e de deputados paulistas em criar uma frente parlamentar das pessoas com deficiências e doenças raras. Gostaria que a senhora desse uma opinião da iniciativa dos deputados paulistas, através da deputada Valéria Bolsonaro, da frente parlamentar dos deficientes físicos e também das doenças raras. É uma pauta que a gente precisa dar uma atenção muito especial. Meu ministério não é o Ministério da Saúde, não sou eu que vou dar o remédio. Mas a gente precisa pensar, e é por isso que essas frentes parlamentares nascem. Como é que está a família da criança com autismo? Como é que está a família da criança com doença rara? Não é só entregar o remédio para essa criança. Nós precisamos ter política pública para toda essa família. Essa mãe está fora do mercado de trabalho. Essa mãe não tem que ter acesso a uma educação à distância. Essa mãe não tem que ser qualificada. Essa mãe não tem que ter acesso ao mercado de trabalho pelo home office. Então, assim, como é que estão as empresas que têm pais que têm crianças com doenças raras? As empresas estão se adequando a essas famílias? Então, essa frente parlamentar vem para fazer essas discussões que permeiam
a pessoa com deficiência e a pessoa com doença rara. Então, eu acho que é um avanço para a Assembleia essa discussão, e a gente está levando também para as câmaras de vereadores agora a discussão, não só à frente estadual, mas no município. Aquela família que tem com uma pessoa com deficiência, saber quem é o seu vereador que ela pode procurar na hora de uma necessidade. Então, eu vejo o legislativo estadual, tanto aqui na Assembleia como nos municípios, dando um passo extraordinário na garantia dos direitos da pessoa com deficiência e doenças raras. A ministra também concedeu uma entrevista ao jornal da Rede Alesp, fazendo um balanço de suas ações no Ministério e reuniu-se virtualmente com vereadores do Estado de São Paulo para discutir as questões da família, direitos humanos e da mulher. Também participaram do evento os deputados Gil Diniz e Tenente Nascimento. Eu sou a ministra chão de fábrica. Eu sou aquela ministra que pega, que faz ata, que faz documento, que faz estatuto. Eu não estou aqui hoje assim como uma visita política. Hoje é uma reunião de trabalho, porque a deputada Valéria, os parlamentares querem chegar a todos os municípios. Então, a gente vai montar uma estratégia aqui de como ela pode interagir com o executivo lá no município. Por exemplo, gente, nós temos 5.600 municípios no Brasil. Tá? Vamos voltar para a pauta do idoso. Menos de 2.000 tem o Conselho Municipal do Idoso. E como é que está o Conselho de Direitos da Pessoa com Deficiência? Se o do idoso, que é uma pauta mais avançada, a gente tem menos de 2.000, imagina os Conselhos de Direito de Pessoas com Deficiência nos municípios. Então, a gente está vindo aqui hoje para uma reunião de trabalho. Como é que eu posso chegar lá na Câmara de Vereador do vereador Chuchu, mas eu posso chegar lá em São Carlos, lá em Itaporanga. Itaporanga é em Sergipe. Votuporanga. Então, como é que a gente pode chegar no Legislativo Municipal? E aí todo mundo junto, cuidando de todo mundo. A Serra da Mantiqueira tem uma formação geológica datada da era arqueana que compreende um maciço rochoso que possui grande área de terras altas, entre 1.000 e quase 3.000 metros de altitude ao longo das divisas dos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Além do belo cenário, existem diversas unidades de conservação dividida entre os 3 estados. Por lá tem o Parque Nacional do Itatiaia, dividido entre Minas e Rio, e os parques estaduais da Serra do Brigadeiro e da Serra do Papagaio, em Minas, e Campos do Jordão, já em São Paulo. A Serra da Mantiqueira é considerada muito importante para o abastecimento de água na capital paulista. O assunto foi discutido no Jornal da Rede Alesp com o coordenador do projeto Águas da Mantiqueira, José Mana. Nós estamos falando de 3 municípios muito importantes para o abastecimento de São Paulo e de outros municípios no estado de Minas. São Santo Antônio do Pinhal, próximo a Campos do Jordão, Sapucaí-Mirim e Gonçalves, no estado de Minas. Estes 3 municípios são objeto de estudos de biodiversidade e planejamento territorial com vistas a uma informação técnica importantíssima, a garantia da manutenção de água para as comunidades humanas que vivem aqui na Serra da Mantiqueira, para a agricultura, para a pecuária e para a biodiversidade. Isso sendo feito, nós garantimos que esta água possa, então, descer a serra, literalmente, e abastecer as regiões metropolitanas. Olha que interessante. No Sapucaí-Mirim, em especial, nós temos o rio Jaguari, que vai formar o sistema Cantareira, e depois o Piracicaba. Então, nesses municípios de menos de 10.000 habitantes cada um, nós temos um grande tesouro, que é a Serra da Mantiqueira, abastecendo as regiões metropolitanas de São Paulo, a região metropolitana de São José dos Campos e a região metropolitana de Sorocaba, por exemplo. Muito interessante. Você sabe, José Mana, que eu acho que assim, existe muita ignorância quando se trata disso, porque, vamos supor, quem está na capital paulista, quando a gente passou um processo já há alguns anos em relação à água, aí que a gente começou a conhecer a água vem daqui, a água vem dali, né? A população, a maior parte, nem sabia, né? Até nós, jornalistas, começamos a tomar conhecimento. E aí saber que de Campos do Jordão a água chega aqui, né? Então não é só a água que está aqui nas cidades vizinhas, né? Por isso que o meio ambiente é tão interligado. Explica para mim, o que é esse projeto Águas da Mantiqueira? Quando ele começou e o objetivo? Tá, em 2017, 2 fundações que têm
uma missão institucional em conservar a biodiversidade e pensar a sustentabilidade, que são a Fundação Toyota do Brasil e a Fundepag, a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa do Agronegócio, estabeleceram uma parceria e 30 pesquisadores desde então estudam o território desses municípios para trabalhar o planejamento territorial com todo cuidado, integrando as áreas naturais, os espaços rurais e as áreas urbanizadas. Na verdade, nós estamos trabalhando num modelo de aplicabilidade da gestão de municípios que pode ser útil aqui para a Serra da Mantiqueira, como uma área estratégica no abastecimento, mas também para outros municípios brasileiros. Por quê? Todas as vezes que a gente pensa no território de uma cidade, nós estamos sempre, e muito corretamente, preocupados com nós, seres humanos. Mas os municípios não são só as pessoas. São plantas e animais domésticos, são plantas e animais silvestres, e esse é um ponto de importância. Plantas e animais silvestres, na verdade, nos provêm serviços ambientais, serviços ecossistêmicos. São os insetos que polinizam, são a presença das plantas que permite, entre outras coisas, a manutenção do clima, a frequência das chuvas e, acima de tudo, a vegetação natural. As formações florestais e campestres aqui da Serra da Mantiqueira, por exemplo, são a perfeita embalagem para a água. E, nesse sentido, tanto a Fundação Toyota quanto a Fundepag trabalham de forma integrada, buscando a proteção de toda essa riqueza na caixa d'água do Brasil, que é o estado de Minas. O governo brasileiro, o governo dos estados de Minas e de São Paulo tem muito feito na busca de garantir a segurança hídrica, mas o centro da segurança é proteger os mananciais, e a proteção precisa se dar por meio do conhecimento técnico-científico, da integração das comunidades. Então, esse é um projeto técnico-científico de longa duração, envolvendo as comunidades, envolvendo instituições de pesquisa, universidades, num trabalho integrado de importância estratégica para a região que é a mola propulsora da economia do nosso país. Eu queria que você comentasse dois projetos que nós aprovamos recentemente aqui na Assembleia Legislativa. Não sei se você tem conhecimento. Um é o do ICMS ambiental, que acho que é importante, e o outro, eu conversei ontem aqui no Jornal da Rede Alesp com o secretário do Meio Ambiente, que é sobre regionalização, unidades regionais que vão tratar a água e esgoto de uma forma mais abrangente e mais regional. Eu queria que você comentasse um pouco esses dois projetos e a importância deles na preservação e se vai atingir também a Serra da Mantiqueira. Sim, olha, toda a nossa economia em qualquer lugar do mundo depende das áreas naturais. Tudo que nós temos é paisagem convertida, são as áreas naturais do planeta que nos provêm tudo, alimento, medicamento, minerais, materiais, para fazer a nossa vida acontecer, a nossa alimentação, a nossa saúde. E isto é um fato que os economistas e os biólogos e os estudiosos das áreas naturais juntaram de esforços e criaram uma vertente chamada economia ecológica, que avalia a fonte realmente de todos os sistemas econômicos. Então, quando o governo vai à frente e reconhece, através de incentivos, como o ICMS ecológico, como pagamento de serviços ambientais, ou então a iniciativa privada em créditos de carbono e outras formas de compensação, nós garantimos, através deste gesto político, a base da nossa própria sobrevivência como espécie, mas também, e de uma forma muito direta, a economia. Agora, quanto ao aspecto da regionalização do abastecimento, isto é muito correto e precisa ser feito. O grande problema do abastecimento, que nós já sofremos e estamos na iminência de ter novos problemas, se dá exatamente por botar todos os ovos no mesmo cesto. Nós precisamos cuidar do saneamento básico, nós precisamos cuidar do abastecimento, descentralizando todos os sistemas. É importante lembrar, nós temos centenas de milhares de rios atravessando todo esse país. Rios são o ponto onde a água chega na superfície e ela deve ser captada de maneira descentralizada. Então, a ciência já sabe disso. Não compensa você concentrar toda a coleta num ponto, todo o tratamento num ponto. Se São Paulo não tivesse se impermeabilizado como se impermeabilizou,
ela tem, além do Rio Pinheiros e o Rio Tietê, por exemplo, literalmente centenas de quilômetros de rios espalhados por todos os lados. Esse país é uma dádiva para a vida e para as possibilidades de sustentabilidade. O que nós precisamos é isto, olhar a natureza como uma resposta, olhar a natureza como uma solução. E a natureza brasileira é rios por todos os territórios de todos os municípios. Então, captar água, tratar a água, tem que ser de maneira descentralizada, né? Todos os bairros teriam água suficiente e pura se agíssemos dessa maneira. No passado, concentramos, agora, talvez num encontro de entendimentos, né, políticos com a ciência, nós precisamos partir nessa direção da descentralização. E é isso que o Projeto Águas da Mantiqueira faz, trabalhando em pequenos municípios de maneira descentralizada numa área estratégica para o abastecimento de água. O José Mana, coordenador do Projeto de Águas da Mantiqueira, está aqui com a gente explicando. E olha, até peguei aqui no site, olha, a Serra da Mantiqueira é uma das maiores províncias de água mineral do mundo, possui aproximadamente 500 quilômetros de extensão e passa por um município de 3 estados, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas, né? E vocês estão desde 2017 aí aprofundando nestas pesquisas. O que as pesquisas mais revelaram aí em todos estes anos? Tem alguma coisa para destacar para a gente? Sim, sim. Para mim, o maior destaque é a vida silvestre nos dá a base para tudo que nós queremos na economia, na saúde, um potencial imenso para a educação. A vida silvestre, as áreas naturais do planeta, isto é sabido, são a nossa garantia de sobrevivência. E olha só, o nosso país começou na Mata Atlântica, nós destruímos, literalmente, convertemos em espaços rurais e urbanos mais de 90% desse bioma. E isto aconteceu com forte ênfase no Sudeste. Então, a região Sudeste criou grandes cidades, trouxe grande afluência de benefícios, mas agora nós chegamos a um ponto de saturação. E ainda assim, do lado de São Paulo, do Rio e de Belo Horizonte, nós temos uma cordilheira de 500 quilômetros de extensão com áreas silvestres extremamente ricas em água, em biodiversidade, é a 8ª área mais rica do planeta. Isso é um presente para nós brasileiros, apesar de todos os erros que cometemos no planejamento. A gente aporta no século XXI com uma área de vida selvagem, de diversidade de espécies. Todos os grupos da Mata Atlântica estão aqui bem representados, espécies raras, endêmicas, ameaçadas estão aqui. Então, a gente tem um tesouro do lado de São Paulo, do Rio e de Minas. E esse tesouro precisa ser protegido através do conhecimento e do envolvimento de todas as comunidades. Tesouros que nós temos aqui, espécies raras em todos os grupos, em mamíferos, em aves, anfíbios, em peixes. Quando a gente fala da riqueza da vida selvagem brasileira, a gente pensa no Pantanal, a gente pensa na Amazônia, mas a menos de 3 horas de São Paulo nós temos toda essa riqueza, que agora, mais do que nunca, precisa ser protegida. É um tesouro, o maior talvez dos museus, o maior dos patrimônios, a maior de todas as bibliotecas. Então, nós somos 2 estados literalmente abençoados, principalmente São Paulo e Minas, que precisam se unir nesse tesouro. O Rio de Janeiro também tem um tesouro, que é o Itatiaia, é um trecho da Serra da Mantiqueira. Ela precisa ser olhada como a nossa tábua de salvação para um novo caminho de sustentabilidade e de possibilidades aí imensas. A cultura como ferramenta de auxílio na formação das crianças. Este é um exemplo do projeto Guri, que está em temporada de matrícula abertas e oferece mais de 10 mil vagas para os polos de ensino do interior e litoral. O projeto é considerado o maior programa sociocultural brasileiro mantido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. O Jornal da Rede Alesp recebeu a gerente pedagógica da Sustenidos, organização social, Valéria Zeidan, que falou da importância desta ferramenta. O projeto Guri é um projeto socioeducativo que leva o ensino de música gratuito para mais de 35 mil alunos em todo o estado de São Paulo. É um projeto da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa. Quanto tempo já existe o projeto Guri? Quantos jovens são atendidos pelo projeto? O projeto Guri, no ano passado, cumpriu 25 anos, ou seja, esse ano 26 anos. A gente estava, o ano passado, preparando uma grande festa para esses 25 anos do projeto, mas ela ainda está guardada para um próximo momento.
Bom, a gente atende anualmente por volta de 35 mil alunos em todo o estado de São Paulo e litoral, interior do estado e litoral. O interior do estado e litoral é gerido pela Sustenidos, Organização Social de Cultura. E é por meio dessa gestão que a gente leva o ensino para toda essa comunidade. Agora a gente aborda nessas 10 mil vagas que são oferecidas, né? Como os alunos eles podem se inscrever, até quando as inscrições estão abertas e para que tipo de cursos? Muito bem. A gente, nesse momento de afastamento social, a gente vem trabalhando com ensino remoto nas aulas de música e as inscrições também serão remotas. Então, os interessados podem entrar no site do Projeto Guri ou até por meio das redes sociais, né, do Projeto Guri, e lá vai ser fácil de encontrar um link de acesso aonde os interessados podem deixar as suas intenções de matrícula para os cursos de música. Bom, a gente ensina praticamente todos os instrumentos musicais, das famílias de cordas dedilhadas, de cordas friccionadas, de percussão, de sopros. E então, os interessados, acessando esse link, vão poder escolher o polo de sua preferência, de acordo com a sua localidade, e poder ver o que é que cada polo oferece em termos de estudo de instrumento musical e música, e canto coral também. Agora, essas vagas, né, você explicou no começo, elas são para o litoral e para o interior, é isso? Essas 10 mil vagas? Exatamente. A Sustenidos faz a gestão dos polos do interior do estado e também do litoral, exatamente. Agora é importante, né, a gente reforçar aqui quais os requisitos para a inscrição desses jovens, como é que funciona? Olha, a gente diz que o requisito é querer estudar música, ou seja, não precisa de nenhum pré-requisito, nenhum conhecimento prévio, nada disso. Precisa ter o desejo de estudar música e estudar música no formato coletivo, né, em pequenos grupos. Esse é o único pré-requisito, ter disponibilidade para estudar música. E aí a gente pede que esse aluno esteja também matriculado na rede de ensino. Isso é na rede pública de ensino ou pode ser aluno de escola particular também? Qualquer aluno, seja de escola pública ou particular, sem dúvida. É legal a gente reforçar quais as idades, né? A partir de que idade, qual que é a idade limite, qual a faixa etária desses cursos? A gente atende a faixa etária de 6 até 18 anos de idade. Então, com 6 anos de idade, a gente tem um curso que é de iniciação musical e a partir dos 8 anos de idade é que começam as inscrições para os cursos de instrumento, que muitas vezes exige um porte, né, um corpo um pouco mais preparado, muitas vezes para sustentar o instrumento. Agora, é interessante a gente abordar, né, nesse tempo de pandemia, tivemos que conviver com as aulas online. Como é que tem sido isso para o Projeto Guri? Foi bastante desafiador desde o ano passado, né? A gente está nesse modelo online. Inicialmente foi um desafio tremendo, a gente nunca tinha passado por uma experiência dessa. E hoje a gente está bem mais estruturado. Então, a gente tem uma plataforma de ensino à distância, que é a plataforma Moodle. E, além disso, a gente também trabalha com aulas síncronas por meio das plataformas de reuniões, né? Como essa que a gente está usando nesse momento para entrevista. E isso deixa as aulas bastante dinâmicas, né? Agora, outro fator aqui que é interessante a gente abordar, né? Com a pandemia, você acha que houve uma queda na procura pelos cursos? Quando era presencial, a procura era maior? Como é que vocês avaliaram? Por que isso aconteceu? Olha, a gente vem mantendo contato com as famílias e com as nossas equipes. E sim, a pandemia, ela desestabilizou um pouco, né,
esse desejo por estudar música. Acho que nem é só a música, a gente vê isso no ensino regular também, né? Os alunos e as famílias muito cansados de terem que estar o tempo inteiro diante de telas de computador, e sem falar na dificuldade que muitas vezes muitas famílias encontram com relação ao acesso remoto, né? A gente está descobrindo o nosso país com muita dificuldade de acesso remoto. Agora, é um fator interessante, Valéria, para a gente abordar também, oferecendo 10 mil vagas esse ano. Você tem um balanço de quantas crianças o Projeto Guri já atendeu desde sua criação, um número aproximado, estimado? Puxa, é um número bastante grande. Eu não tenho esse número de cabeça em 25 anos, né? Foram milhares de alunos atendidos. E a gente diz famílias atendidas, porque cada aluno atendido leva para o seu convívio, né, para a sua família, toda a aprendizagem, todo o carinho que ele tem pela música. Pois é importante, né? Você abordou uma questão que é importante, é exatamente isso, né? O resultado que traz para o jovem, né? Você teve casos aí, durante a sua experiência, de jovens que escolheram a sua profissão através da música, por ter participado do Projeto Guri? Muitos casos, muitos casos. O trabalho musical, quem se dedica ao trabalho musical não para nunca de estudar. E quanto mais cedo começar a estudar, tanto melhor. É uma carreira que demanda muita dedicação, né? E sim, nós temos muitos casos. E em muitos casos, os nossos ex-alunos se tornam, inclusive, professores do próprio Projeto Guri. Isso é bastante comum, principalmente no interior do estado. Então vamos recapitular: adolescentes e jovens de 6 a 18 anos, que podem, como devem proceder, né, para fazer a inscrição, qual a documentação necessária, quando as aulas começam. É importante a gente prestar esse serviço. Claro. Então, recapitulando, os interessados podem acessar a página do Projeto Guri, o site do Projeto Guri, também as redes sociais do Projeto Guri, e lá encontrar um link de acesso para efetuar a sua intenção de matrícula, seguir para confirmação da matrícula, tá? Essas inscrições estão abertas já desde o dia 7, desde essa segunda-feira, vão até o dia 21 de junho. São mais de 10 mil vagas, 10.362 vagas distribuídas entre todo o interior do estado e litoral. Tá? Os cursos são gratuitos, a gente atende a faixa etária de 6 a 18 anos e a documentação é uma documentação bastante básica, precisa de um RG, seja do aluno, seja do responsável, e a gente pede que estejam todos os alunos matriculados no ensino regular. Eventualmente, se algum aluno não estiver nessa condição de estar matriculado, a gente tem uma equipe que olha para essa situação e cuida para que esse aluno esteja matriculado no ensino regular. Agora, outro ponto que eu gostaria de perguntar: você falou interior e litoral. Região metropolitana de São Paulo entra nessa também ou não? A região metropolitana e capital, não. Capital, obviamente que não. Mas região metropolitana, por exemplo, ABC Paulista, Guarulhos, Osasco, são atendidos? Todo o estado de São Paulo é atendido pelo Projeto Guri. O que acontece é que tem 2 organizações sociais cuidando desse projeto. E elas estão divididas regionalmente, ou seja, a Sustenidos, pela qual eu falo, atende o interior do estado e o litoral. A capital e a região metropolitana é atendida por uma outra organização social, que é a Santa Marcelina Cultura, e que provavelmente está com suas vagas abertas também. O TV em Revista pega a estrada, mas você pode ver e rever todas as reportagens no nosso canal no YouTube. Tchau, tchau, até o próximo programa.